Você já parou para pensar que às vezes ser inteligente demais é um problema? As pessoas passam a te ver como uma ameaça e você começa a pagar o preço por saber demais. E é aí que entra a arte mais subestimada de todas: fingir ser burro. Não porque você é, mas porque nem todo mundo merece saber o que você realmente é capaz de ver. Olá, eu sou. Na verdade, quem eu sou não importa, mas podem me chamar de Eco, a voz que reflete o que você não costuma dizer em voz alta. Esse vídeo foi feito para você ouvir enquanto faz outra coisa. Não tem muita edição ou efeitos especiais. Sabendo disso, coloque seus fones de ouvido e deixe rolando no seu celular, TV ou PC enquanto faz qualquer outra coisa. Às vezes, ser inteligente demais é um problema. Quando você enxerga padrões que ninguém vê, quando percebe intenções escondidas nas entrelinhas, quando você entende coisas que os outros nem imaginam, você não é visto como alguém especial, é visto como uma ameaça. E no mundo real, ameaças são neutralizadas. Não com violência, na maioria das vezes pelo menos, mas com algo mais sutil: isolamento, fofocas e portas fechadas sem nenhuma explicação. É por isso que existe um poder silencioso quase invisível na arte de fingir ser burro. Não porque você seja, mas porque nem todo mundo merece saber até onde a sua mente vai. O mundo está lotado de gente que confunde inteligência com arrogância, que se sente diminuída só porque você entende algo mais rápido, que interpreta silêncio como fraqueza e lentidão como falta de capacidade. E, ironicamente, são essas pessoas que subestimam, que você pode observar sem que percebam. Fingir ser burro é mais do que uma estratégia social. É uma armadura sem brilho, para que você possa andar no campo de batalha sem virar alvo. Porque a inteligência que se expõe demais não sobrevive. Ela incomoda, provoca, fere egos frágeis, e isso é suficiente para criar inimigos que você nunca pediu. Não é difícil perceber como isso funciona. Quando você se apresenta como esperto, as pessoas ficam na defensiva, medem as palavras, calculam as respostas, tentam proteger informações, mas quando você se apresenta como menos capaz, elas relaxam, falam mais do que deveriam e acabam revelando mais do que gostariam. O tolo que não é tolo sabe de algo que ninguém percebe, que informação é mais valiosa quando vem de graça, e que a melhor forma de conseguir isso é deixar o outro acreditar que está no controle. Sun Tzu já dizia: pareça fraco quando for forte e forte quando for fraco. Essa não é apenas uma lição de guerra, é uma lição de vida. Porque no momento em que todos acreditam que você é lento, ingênuo ou distraído, você deixa de ser visto como ameaça. E é nesse momento que você realmente começa a ter vantagem. O curioso é que fingir burrice não exige apenas inteligência, exige paciência. É resistir à tentação de corrigir, é suportar o julgamento silencioso ou até as piadas, sem sentir a necessidade de se defender. É permitir que subestimem você, para que quando for preciso, ninguém veja você chegando. Mas essa arte tem seus riscos. Se usada de forma descontrolada, você pode acabar acreditando no papel que interpreta. Pode se acostumar tanto a esconder seu brilho que ele começa a se apagar. E então, você deixa de ser fingido. Por isso é preciso equilíbrio. A arte de fingir ser burro não é se apagar, é escolher onde e para quem acender a luz. Não é abdicar da inteligência, é usá-la como uma arma de precisão, não como uma metralhadora que dispara o tempo todo. Pense nos grandes jogadores de xadrez. Eles não revelam o checkmate no primeiro movimento. Eles esperam, deixam o adversário avançar com confiança, cometer erros por excesso de segurança, até que seja tarde demais para recuar. O mesmo acontece na vida. Às vezes, fingir que não entendeu uma piada é mais útil do que responder à altura. Às vezes, deixar alguém acreditar que te enganou é mais valioso do que expor a mentira na hora. E às vezes, ouvir passivamente uma conversa que não foi feita para você ouvir é o que te dá a informação que vai mudar todo o jogo. O que ninguém te conta é que a maior parte das vitórias não acontece diante uma plateia. Acontece no silêncio, na paciência, na observação. E ninguém suspeita de quem parece não oferecer perigo.
O burro que finge não entender está livre da pressão de provar algo. Ele não compete pela atenção, não disputa reconhecimento, não gasta energia tentando se mostrar. E justamente por isso está em vantagem, porque enquanto todos estão ocupados em parecer inteligente, ele está ocupado em entender o mundo. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Fingir ser burro também é uma forma de se proteger emocionalmente. Quem revela tudo o que pensa abre a porta para ser atacado, questionado, ridicularizado, e quem guarda para si mantém o controle. E no fundo, essa é a essência da estratégia, não deixar que o outro saiba de fato quem você é. A arte de fingir ser burro é também a arte de preservar o mistério, porque no momento em que todos acreditam que te conhece, eles passam a prever seus movimentos, mas quando você mantém zonas de sombra, ninguém sabe de onde virá o próximo passo. E é aí que está o ponto em que poucos chegam. Fingir não é mentir para os outros, é permitir que eles mintam para si mesmos sobre você e deixar que continuem acreditando nisso. Talvez, no fundo, essa seja a maior liberdade que alguém pode conquistar. Não precisar que o mundo saiba quem você realmente é, para no momento certo surpreendê-lo de uma forma que ele nunca vai esquecer. E é justamente aí que as pessoas descobrem tarde demais que o burro da história sempre soube o que estava fazendo. Mas isso é só o começo. Mas o problema é que a maioria das pessoas não tem estômago para fingir por muito tempo, porque o ego grita, ele quer que o mundo reconheça o quanto você é inteligente, quer provar, quer mostrar, quer esfregar na cara de quem te subestimou que você estava certo o tempo todo. E é aí que muita gente perde o jogo. Não porque não sejam espertos, mas porque não conseguem suportar o silêncio, porque confundem invencibilidade com derrota, quando na verdade ela é a sua maior arma. A arte de fingir ser burro é também a arte de matar o próprio ego. É abrir mão do reconhecimento instantâneo para colher algo muito mais valioso, o poder de agir quando todos estão distraídos. E isso exige mais do que inteligência, exige frieza. Pense em um ladrão profissional. Ele não entra em um lugar gritando que é o mais habilidoso. Ele entra despercebido, observa, espera o momento em que ninguém está olhando e então faz um movimento que já tinha planejado muito antes. A diferença é que, no seu caso, o roubo não é de coisas, é de oportunidades, informações, espaços que só se abrem para quem ninguém considera ameaça. E essa postura é ainda mais valiosa no mundo atual. Vivemos numa época em que todo mundo quer provar que sabe mais do que o outro. As redes sociais são vitrines para o ego. Cada comentário é uma disputa de quem tem a última palavra. Cada discussão é um campeonato invisível para ver quem parece mais inteligente. O resultado? Gente gastando energia em batalhas que não levam a lugar nenhum, enquanto quem observa em silêncio vai acumulando munição para a guerra que realmente importa. O que ninguém percebe é que não existe obrigação de entrar em todos os combates. Na verdade, quanto mais você escolhe suas batalhas, mais aumenta a chance de vitória. E o burro que finge não saber é o mestre dessa seleção. Ele não se desgasta em conflitos inúteis. Ele não desperdiça tempo provando nada para quem não importa. Ele guarda energia para os momentos que realmente podem mudar sua vida. É curioso como, em muitas histórias, o personagem subestimado é justamente aquele que sobrevive até o fim. Nos contos de guerra, é o soldado que ninguém leva a sério que escapa vivo. Nos filmes de espionagem, é o agente que parece inofensivo que descobre o segredo que derruba o inimigo. A ficção já entendeu há séculos. O poder do disfarce é maior do que o da exibição. Mas aqui vai um aviso. Fingir ser burro não é o mesmo que viver na mentira. A mentira exige manutenção constante. Você precisa se lembrar do que disse, para quem disse e de que forma. Isso consome energia demais. Fingir no sentido estratégico é diferente. É mais sobre omitir do que inventar, mais sobre permitir que o outro tire conclusões erradas do que fabricar uma narrativa que não existe. A verdade é que as pessoas não veem o mundo como ele é, veem o mundo como elas são. Se alguém te acha burro, é porque precisa disso para manter a própria autoestima intacta. Se alguém te subestima, é porque precisa acreditar que está em vantagem. O truque é simples, você não precisa corrigir essa visão.
Deixe que ela trabalhe a seu favor. E sim, isso pode ser desconfortável, principalmente porque você vai se deparar com momentos em que poderia se impor, provar seu valor e vai escolher não fazer isso. Mas é justamente nesse autocontrole que mora o verdadeiro poder. Você não está perdendo, você está acumulando. O que poucos percebem é que essa tática não serve apenas para ganhar sobre os outros, mas também para preservar sua paz. Quando você não disputa atenção, não entra em embates desnecessários e não vive tentando mostrar que é mais inteligente. Você economiza um recurso que ninguém te devolve, energia mental. E isso é ouro num mundo que vive drenando a nossa atenção. Outro ponto é que quando você não se exibe, suas ações têm um peso diferente. Se todo dia você tenta mostrar que é inteligente, um acerto não impressiona ninguém. Mas se você passa anos sendo visto como alguém comum e de repente faz algo extraordinário, o impacto é muito maior. A surpresa amplifica o seu valor. E, mais importante, ela acontece no momento que você escolheu. O poder do inesperado é brutal. Ele derruba adversários, fecha negociações, vira mesas, e só é possível quando você controla o que os outros sabem ou acreditam saber sobre você. Agora, existe uma pergunta que você precisa se fazer. Você está preparado para que subestimem você? Porque, por mais sedutora que essa estratégia pareça, ela exige uma casca grossa. Você vai ser alvo de comentários, piadas, olhares de superioridade. Vai ver pessoas sendo celebradas por ideias que você já tinha muito tempo antes e vai precisar engolir isso em silêncio. Nem todo mundo aguenta, mas se você aguenta, o mundo se abre de um jeito diferente. Você começa a ver padrões nas relações humanas, começa a entender quem fala demais, quem revela segredos sem perceber, quem está sempre tentando se provar e quem realmente tem poder. E é como se, ao deixar de disputar o palco, você passasse a enxergar tudo dos bastidores. E nos bastidores é que as coisas realmente acontecem. O mais irônico é que, no final, quem realmente domina essa arte nunca é visto como burro de verdade. Porque chega um momento em que a máscara cai. Não por acidente, mas porque você decidiu tirá-la. E quando isso acontece, as pessoas percebem que todo aquele tempo você estava apenas jogando um jogo. O choque é imediato. Elas se perguntam, como eu nunca tinha visto isso antes? E a resposta é simples, porque você não queria que vissem. Esse é o fim do jogo, revelar apenas quando não existe mais riscos, quando o movimento final já foi feito, quando a surpresa é inevitável. Até lá, continue observando, continue absorvendo, continue deixando que acreditem na história que criaram sobre você, porque a verdade é que no xadrez da vida, a peça mais subestimada é aquela que pode mudar toda a partida quando ninguém espera. E muitas vezes essa peça é você. A arte de fingir ser burro não é sobre enganar o mundo, é sobre dominar a si mesmo. É sobre resistir à necessidade de provar algo agora, para conquistar muito mais depois. É sobre entender que o maior poder não está em ser visto como inteligente, mas em ser capaz de escolher quando e para quem essa inteligência vai aparecer. E se você entende isso, vai perceber que, no final das contas, o jogo nunca foi sobre parecer esperto. Foi sobre vencer sem precisar dizer quem venceu.